Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo para tirar suas dúvidas e resolver as questões, mas vamos ministrar aqui uma aula de física, né? Aqui pelo curso, e nós vamos estar vendo dois assuntos interessantes em física, que é o movimento, deixa eu colocar aqui física, a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos ver movimento uniforme e movimento uniformemente variado, certo? MU e o MUV. A nossa aula é para resolver as questões da apostila, apostila módulo 1, e nós vamos nos limitar a duas informações de início, que é com relação à velocidade média e a velocidade variavelmente média, ou seja, no movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Vou colocar as fórmulas e vou dar uma pincelada geral, mas tudo está na apostila de vocês, tá certo? Vou estar seguindo e a gente vai estar resolvendo hoje, na sequência das aulas, 51 questões, tá certo? Então venham comigo aqui. Bom, a primeira forma do movimento uniforme, a gente vai estudar, que é a velocidade média. Deixa eu só pegar aqui o apagador. Velocidade média. Velocidade média é igual a variação do espaço pela variação do tempo, né? Muita gente já sabe dessa fórmula, mas para quem não sabe, o delta quer dizer variação, tá certo? Variação. Então nós vamos aqui variar delta S, S de space, que é espaço final menos espaço de origem, ou seja, espaço inicial, tá certo? Assim como também vamos ter o delta T, que é tempo final menos o tempo inicial. Pronto. Explicado isso, vamos então encontrar a velocidade média, que é a variação do espaço, ou seja, espaço final menos o espaço inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Com essa fórmula, a gente já consegue resolver várias questões, mas dessa fórmula vamos deduzir uma outra, para a gente conseguir então chegar na boa resolução das questões. Entenda, se eu tenho aqui velocidade que é igual a espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial, e eu considero esse tempo inicial como zero, eu vou eliminar o tempo inicial, então eu tenho aqui, pessoal, justamente aqui e vou fazer meio para os extremos. Aí vai ficar S menos o SO, que é igual a velocidade vezes o tempo. Aí fica o espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Ou seja, eu tenho aqui uma formulazinha, que é deduzida da velocidade média, que a gente costuma chamá-la de sorvete, tá certo? Essa é a primeira fórmula de dedução da velocidade média. A segunda fórmula, que a gente pode inclusive vê-la aqui, que é da aceleração média. A aceleração média vai ser variação de velocidade pela variação de tempo. Sendo que a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Como já foi dito, delta é variação, tá? Variação dessas velocidades. Como aqui, e considerando o tempo inicial aqui, igual a zero, a gente tem V final menos V inicial, que é igual a aceleração vezes tempo. Daqui vem que velocidade final é igual a inicial mais a aceleração com o tempo. Temos então a segunda fórmula da velocidade média do movimento uniforme, que é VOAT, tá certo? Com essas duas fórmulas já seria o suficiente para a gente resolver um monte de questões da nossa apostila 1. Mas dessa fórmula a gente tem uma única variação que vai ser cobrada, que é do sorvetão, não mais o sorvete, que é espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo, como o sorvetão ficaria espaço final, que é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque aqui pode ser velocidade mais ou menos. Se a velocidade for positiva, a gente vai usar o sinalzinho de mais aqui, mais, tá? Se for uma velocidade negativa ou retrógrada, ou uma desaceleração, aqui a gente vai usar o sinal de menos, tá certo? Deixa eu melhorar um pouco isso aqui. Pessoal, continuando, só faltou um único item na parte teórica, que a gente vai ver agora, que é transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Bom, perceba o seguinte, toda vez que a questão nos exigir a resposta em quilômetros por hora, provavelmente o espaço vai vir em quilômetros e o tempo em horas. Se caso vier em metros por segundo e metros, o espaço e o tempo em segundos, a gente, para transformar, simplesmente multiplica o que encontrarmos o valor por 3,6, tá? Vezes 3,6. E o contrário de km por hora para metros por segundo, a gente então divide por 3,6, tá certo? Então essa era
observação inicial. Vamos agora para nossas resoluções de questões. Peguem na apostila de vocês, na página 71, tem a questão 1, que diz o seguinte: uma linha de ônibus tem um trajeto de 24 km. Então, na questão 1, vou tirar essa observação daqui, tá? Já deve estar anotado por vocês, se não, dá uma pausa aí e anote, porque a gente vai precisar desse dado aqui. Olha, na questão 1, vamos colocar aqui, ó, questão 1, certo? Deixa eu melhorar esse aqui, questão 1. Diz assim: uma linha de ônibus tem um trajeto de 24 km. Então, a variação de espaço dessa linha de ônibus, ΔS, vai ser de 24 km, certo? Se o ônibus percorre esse trajeto de 24 km em 30 minutos, então percebam, ΔS, ΔT, tempo aqui, ó, variação de espaço, deixa eu corrigir isso aqui, ΔT, de 30 minutos. Se vocês perceberam, a gente tem que trabalhar quilômetros por hora ou metros por segundo, nunca quilômetros por minuto, não posso. Então vou ter, meu primeiro passo é transformar 30 minutos em horas, para que fique quilômetros por hora. Isso aqui corresponde a meia hora. E também eu posso apresentar assim, 0,5 de horas, né? Mas eu vou usar isso aqui porque fica melhor na minha divisão. Aí ele pergunta qual a velocidade média em km por hora. Então, a velocidade média, como já foi visto, é a variação do espaço, ΔS, pela variação do tempo. Essa é a fórmula que nós já vimos anteriormente aí. Então, fica velocidade média, que fica variação do espaço, 24 km. Deixa eu até colocar aqui, quilômetros. E o tempo, meia hora. Meia de hora, certo? Então, minha velocidade média vai ficar 24. Como já foi visto lá na matemática, a gente conserva o numerador na divisão e multiplica pelo inverso do denominador. Pessoal, aqui é o numerador e aqui é o denominador, tá certo? Aí vai ficar 2 sobre 1, que é o inverso de meio. Ou seja, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, porque aqui debaixo do 24 tem um 1 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. 24 vezes 2, 48, sobre 1, e fica 48 km por hora. Então, a questão 1, 48 km por hora, resposta letra B de bola. Tudo bem? Então, olha, um ônibus que faz esse trajeto de 24 km em 30 minutos, ou seja, meia hora, 24 km em meia hora, ele vai estar numa velocidade média de 48 km por hora, certo? A questão 2, pessoal, como tem na apostila de vocês, diz assim: um atleta corre 500 metros em 50 segundos. A sua velocidade média será, portanto, de... Ou seja, a variação do espaço dele, 500 metros. 500 metros. No tempo de 50 segundos. Essa é bem simples, porque já é direto, ó. ΔT vai ser 50 segundos. Ou seja, a velocidade média ela já vem pronta. A variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, vai ser 500 metros lá na fórmula por 50 segundos. Corto 0 numerador e 0 denominador. Vou ficar com 50 por 5. Então vou ter aí uma velocidade média de 10 metros por segundo. Ou seja, a unidade já está sem transformação. Então, velocidade média da segunda questão dá 10 metros por segundo, letra E. Certo? Letra E. Ok? A questão 3 diz assim: um carro completa um percurso de 600 metros em 1 minuto. Então, aqui, ó, a variação do espaço é de 600 metros no tempo de 1 minuto. Lembrando, pessoal, como nós já vimos, que o espaço está certo, 600 metros, e o tempo em minutos. Não podemos trabalhar com metros por minuto, assim como também não podemos trabalhar com quilômetros por minuto ou quilômetros por segundo. Então, a transformação que se faz necessária nessa questão é transformarmos minutos em segundos, para que fique metros por segundo. Cada 1 minuto a gente sabe que são 60 segundos. Isso é sabido já. Então, olha, a velocidade média vai ficar variação do espaço pela forma por variação de tempo. Ou seja, a velocidade média vai ser 600, que é a variação do espaço, pelo tempo de 60 segundos. Porque aqui tem que ser metros por segundo. Então a gente vai ter uma velocidade média de, corto 0 com 0, 60 por 6. Que vai dar 10 também, metros por segundo. Então a questão 3, a resposta é a letra D de Deus. Tá? Letra D de dado aí. Tranquilos? Muito fácil esse assunto.
E aplicação direta de forma. Temos que ter algumas preocupações, alguns cuidadozinhos com as unidades. Tá? Inclusive, se você usasse na questão 3 aí, o 1 tem resposta, que seria a letra A, aí e levando o aluno ao erro. Tá bom? Então, questão 4, vamos lá. Questão 4. Diz assim: a variação do espaço que um atleta olímpico tem para correr, para fazer sua corrida, são de 100 metros. E ele gasta para percorrer esses 100 metros 10 segundos. Está aí na questão 4. A velocidade média desse atleta é de, ou seja, a gente tem a fórmula direta. Velocidade média, que é o espaço de 100 metros, a cada 10 segundos, cortando os zeros. Então, esse atleta vai fazer 10 metros por cada 1 segundo, 10 metros por segundo. Resposta da questão 4, letra D também. Letra D também. Ou seja, essa fórmula de velocidade média, que é a primeira do movimento uniforme, ela se repete na questão 1, 2, 3 e 4. São as 4 primeiras questões, aplicação direta dessa fórmula aqui, tá bom? A questão 5, que é a transformação de km por hora em metros por segundo, ela nos diz que em um dia de trânsito, com trânsito complicado, um motorista é flagrado pela lombada eletrônica na Avenida Nova Sarmento com velocidade de 54 km por hora. Essa velocidade em metros por segundo seria... Então, pessoal, aqui na questão 5, a gente tem uma transformação de 54 km por hora em metros por segundo. Como nós já vimos, para transformar de km por hora para metros por segundo, a gente simplesmente divide por 3,6. 3,6. Ou seja, vamos pegar 54 e dividir por 3,6. Para isso, em matemática, a gente, para igualar as casas, eu tiro a vírgula daqui, acrescentando um zero aqui. Ou seja, eu vou ter 540 por 36. Baixo fica um só. 1 vezes 36, 36. 6 para 14, 8, vai 1. 4 para 5, 1. 18. Baixo zero, 180 por 36 dá 5, pessoal. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vão 3 aqui. 5 vezes 3, 15 e 3, 18. Ou seja, eu vou ter 15 metros por segundo. Ou seja, 54 km por hora corresponde a 15 metros por segundo. Certo? Isso está aí na letra D. Questão 5 também, letra D. Coincidentemente, letra D. Então, na questão 6 diz assim: uma linha de ônibus que tem um trajeto de 24 km, se esse ônibus percorre esse mesmo trajeto em 30 minutos, qual a sua velocidade média em km por hora? É aquela velha questão da transformação de km por hora para metros por segundo. Ele diz aqui, se esse ônibus tem um trajeto de 24 km, então ΔS, 24 km, né, em um tempo de meia hora, 0,5 horas, que corresponde 30 minutos, não é isso? 30 minutos, meia hora, ali já, tá certo? Então a velocidade média seria 24, que é a variação do espaço, pela meia hora, que a gente também pode simbolizar assim, pessoal, 24 por meio, né? Então a velocidade média aí, ó, seria 24 vezes 2 sobre 1, que é o inverso disso aqui, que a gente já viu. Então 24 é 48 km por hora, certo? Questão já vista. Letra B de bola. Bom, na apostila está repetida aí, tá? Questão 7, que ela é teórica, diz assim: uma placa colocada num certo trecho da Avenida Tancredo Neves, na capital de Sergipe, né, diz: velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Questão 7 da apostila. Um automóvel que se desloca nessa avenida com velocidade de 20 metros por segundo é parado pelo guarda de trânsito. Aí ele pergunta: o motorista será? Aí tem as alternativas. Essa questão eu quero resolvê-la da letra E para a letra A, do final para o começo. Porque no primeiro passo aí, nós vamos ter que fazer uma transformaçãozinha nessa questão 7 para saber se o motorista será multado ou não. É a pergunta. Esse motorista será multado porque ele está andando a uma velocidade de 80 km por hora. Se a gente pegar aí, pessoal, a velocidade máxima permitida, se a gente pegar os 20 metros por segundo para transformar em km por hora, a gente vai ter que multiplicar pelo 3,6. 6 vezes nada, 6 vezes 2, 12. 3 vezes nada, 3 vezes 2, 6. Ou seja, a gente vai ter que transformar isso aí em 72 km por hora, tá? Aí na letra E diz assim: não será multado, pois 20 metros por segundo corresponde a 20 km por hora. Errado.
Porque a gente sabe que 20 metros por segundo corresponde a 72 km por hora. Não é a letra E. A letra D diz assim: será multado, pois 20 metros por segundo corresponde a 100 km por hora. Não é, corresponde a 72. A letra C: não será multado, pois sua velocidade é exatamente igual à velocidade máxima permitida, que é de 80 km por hora. Nós vimos que 20 metros por segundo corresponde a 72 km por hora e não 80 km por hora. A letra B diz: será multado, pois se encontra uma velocidade superior à permitida. Não, a permitida é 80. Se ele está andando a 72, ele não será multado. E na letra A, que é a resposta da questão, da 7ª questão, diz assim: não será multado, pois sua velocidade é inferior ao limite permitido. Realmente, essa questão está certa. A letra A, 7ª questão, resposta, letra A. Porque se o motorista está andando a 72 km por hora, ele está andando abaixo da média permitida na avenida, que seria de 80 km por hora. Tá certo? Então, mais uma questão. Nós vencemos 7 questões iniciais de velocidade média. E agora vamos entrar em movimento uniformemente variável. E a partir dessa questão 8 aí, a gente já começa a ver algumas transformações. Questão 8, na mesma linha aí da questão 7, diz assim: um motorista de um veículo foi multado por trafegar com a velocidade de 108 km por hora. A velocidade expressa nessa via em metro por segundo é igual a... Então, olha, questão 8 é simplesmente uma transformação de 108 km por hora em metros por segundo. Aí eu vou dividir por 3,6, tá certo? 108 km por hora em metros por segundo. Dividir por 3,6 para ter o resultado em metros por segundo. Como já foi visto, para fazer essa divisão, a maneira mais fácil é eu eliminar a vírgula e acrescentar um zero aqui, pessoal. Ó, aí não vai ficar 108, coloca um zero aqui. Aí vai ficar 1080 por 36, tá certo? Neste caso, eu vou baixar aqui 106, vai ficar 3, tá? 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, sobrando um zero, que eu vou transportar para cá, vai ficar 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, questão 8, letra B de bola, que é a resposta da questão, tá certo? Questão 9, na mesma linha aí que a gente está vendo, diz que a velocidade média em km por hora de uma pessoa que corre 1.200 metros em 20 minutos ou seja, um espaço que ele está percorrendo 1.200 metros em tempo de 20 segundos, aliás, 20 minutos. 20 minutos. A gente já viu que nós vimos que não podemos trabalhar com metros por minuto. Tem que ser metros por segundo. Vamos transformar. Cada 1 minuto, pessoal, cada 1 minuto corresponde a 60 segundos. Pronto. Isso é notório, né? A gente já sabe disso. Então, 20 minutos, fazer uma regra de 3 aqui, ó. 20 minutos vão corresponder a x segundos. Aí meio pelos extremos, certo? X vezes 1, x. 20 vezes 60 dá 1.200. Ou seja, 1.200 segundos. Bom, daqui então temos que a velocidade média dele vai ser 1.200, que é o espaço, 1.200 metros por 1.200 segundos. Então, eu vou ter uma velocidade média de 1 metro por segundo. Tá certo? 1 metro por segundo. Como foi visto na apostila, 1 metro por segundo, cada 1 metro por segundo, ele corresponde a 3,6 km por hora na transformação. 3,6 km por hora. E a resposta da questão 9 é a letra B também, que está com essa resposta aqui, 3,6 km por hora. Tá certo? Bom, a questão 10, vou apagar aqui a 8, para vocês copiarem a 9, mas a questão 10, ela é simplesmente uma transformação de sorvete, que é a forma de movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Eu vou repeti-la aqui, pessoal, para a gente poder trabalhar com ela com mais facilidade, tá certo? Que é essa fórmula aqui, ó. S, espaço final, espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Com essa fórmula daqui a gente vai resolver algumas questões agora. Olha, diz assim, questão 10. Um ponto material em movimento uniforme se encontra na posição de 10 metros no instante de 1 segundo.
E a partir dessa posição, ela percorre mais 8 metros no instante de 1,5 segundo. Então ele quer a velocidade média dela seria de, os dados, espaço inicial de 8 metros, de 10 metros, e espaço final de 8 metros. Tempo inicial, deixa eu colocar aqui, espaço e aqui é tempo. Tempo inicial de 1 segundo e tempo final de 1,5 segundo, certo? Inclusive essa questão a gente pode resolvê-la também, fica até mais fácil, pela velocidade média. Eu vou até preferir fazer pela velocidade média, porque eu vou ter o ΔS e o ΔT direto. A variação de espaço pela variação de tempo. Ou seja, velocidade média vai ser espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Aplicação direta de fórmula. Essa questão é muito fácil, né? E ela costuma realmente aparecer bastante. Aí fica a velocidade média, que é igual o espaço final 8 menos 10, que é o espaço inicial, ao contrário aqui. Tempo final 1,5, o tempo é sempre positivo, pessoal, menos tempo inicial de 1 segundo. Ou seja, vou ter uma velocidade média, aqui ó, de 8 menos 10, menos 2 por meio, por 0,5. Então vou ter uma velocidade média de menos 2 por meio, vou até colocar assim, pessoal, menos 2 por meio, daquela maneira que nós já aprendemos, que é conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Aí ficaria velocidade média de menos 2 vezes 2 sobre 1. Velocidade média de menos 4 metros por segundo, que é, na questão 10, a resposta letra B. Letra B de bola. Aqui, questão 10, tá? Essa foi a questão 10. Nem tinha colocado ali no início. Então, a questão 10, pessoal, ele traz esses dados, é uma questão mais trabalhosa, mais bem elaborada, mais fácil tanto quanto a 9, tá certo? É só questão de transformações ali e aplicação direta da fórmula da velocidade média. Ou seja, ele me dá o espaço inicial móvel com 10 metros e o espaço final com 8 metros. Ele está no movimento retrógrado, de origem à trajetória, e no tempo inicial de 1 segundo e o final de 1,5 segundo. Ou seja, na substituição dos valores, eu vou encontrar com velocidade média negativa, de espaço negativo, retrógrado, de menos 2 metros, e o tempo de meio segundo. Como já está em metros por segundo, a unidade, não há necessidade de transformações. A velocidade média, menos 4 metros por segundo, resposta letra B de bola. Tá certo? Bom, a questão 11, deixa eu dar uma limpada aqui no quadro, para fazermos então a questão 11. Ela é bem interessante também. Só que ela já é mais para ser usada por transformações na velocidade média do movimento uniforme. Deixa eu tirar aqui o 10 também. Tem um quadro mais um. Bom, a questão 11, pessoal, ela traz a fórmula do sorvete direto, tá? A gente vai aprender a usar. Ela diz assim, a função horária do espaço de um móvel, aí já me dá a função horária na questão 11, ó. Questão 11 aí. S, que é igual 10 mais 5t. 10 mais 5t, né? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, que é esse sorvete que a gente fala. Aí ele fala, qual é a posição deste móvel no instante 3 segundos? Quando ele pergunta a posição, ele quer saber qual é o espaço final dele. Onde o móvel se encontra? É a posição do móvel. Então é o que ele pergunta. No instante de 3 segundos. Então 5 vezes. Qual foi o instante que ele me deu? A questão traz aí 3 segundos. Vou substituir. Então, espaço final que é igual a 10 mais 5 vezes 3, 15. Ou seja, em 3 segundos o móvel vai estar no espaço de 25 metros. Simplesmente uma mera substituição de dados. Questão 11, letra E de elefante. Tá certo? Na questão 12, vem aí no mesmo estilo da questão 11, a questão 12, ela traz o seguinte, a mesma função horária, né, que ele dá, a questão vem lá com a função que é S, que é igual a 7 mais 2t, essa é a equação que vem na questão, e faz a mesma pergunta, qual é o espaço quando o móvel estiver no tempo de 4 segundos, então é só substituir, ó, 7 mais 2 vezes o 4, tá aí, então o espaço fica 7 mais 2 vezes 4, 8, o espaço de 15 metros
que se encontra a resposta na letra A. Questão 12, letra A. Continuando então, vamos para a questão número 13, que diz assim, ó, um corpo se movimenta de acordo com a equação horária. Aí na questão 13, que eu vou colocar aqui, ó, questão 13, ele dá a equação horária, que diz assim, ó, S que é igual menos 50 mais 4t. Pronto. Essa é a equação. Com espaço medido em metros e o tempo em segundos. Ou seja, não vamos ter que fazer transformação nenhuma de metro por segundo. O espaço percorrido depois de 20 segundos é de... Ou seja, ele quer saber qual é esse espaço aqui, quando o tempo aqui, ó, quando esse tempo foi de 20 segundos. Então a gente vai colocar menos 50 mais 4 vezes o 20 segundos. Aí, menos 50 mais 4 vezes o 20. Ou seja, o espaço vai ficar menos 50 mais 4 vezes 20, 4 vezes 4, viu pessoal? Não é 40 não, aqui é 4. 4 vezes 20, então vai dar 80. Então o espaço vai ser de 30 metros. Tá certo? Então o espaço de 30 metros, letra C, questão 13, letra C de casa. Tranquilo? Então assim, a questão 13 já está no quadro. Creio que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vamos então para a questão 14. Deixa aqui e a gente passa então para a questão 14. A questão 14 diz assim, questão 14, diz assim, um avião parte do repouso e depois de 20 segundos ele se desloca com velocidade de 100 metros por segundo. Então, nessa questão, pessoal, a gente vai usar essa fórmula que é o VOAT. V que é igual a VO mais A vezes T. VOAT, tá certo? Então, ele diz que o avião parte, se ele parte com velocidade inicial de 20 e atinge uma velocidade de 100, então, velocidade final 100, velocidade inicial 20, mais a aceleração que eu quero vezes 20 segundos. Ele fala 20 segundos depois da decolagem, tempo é de 20 aqui, ó, 20 segundos, certo? Então, pessoal, é fácil. É só substituir velocidade final do avião, 100 metros por segundo. Velocidade inicial ele partiu com 20 metros por segundo. Depois de 20 segundos, ele quer saber qual é a aceleração desse avião. Ou seja, vou passar para cá, ó, 100 menos 20, que é igual a 20 vezes A dá 20A. Tá certo? 100 menos 20, 80. 80 que é igual a 20A. Certo? Então, sendo que a questão 14, pessoal, a gente tem uma observação a se fazer. Ele fala, um avião para do repouso. Se ele usou a palavrinha, questão 14 aqui, ó, repouso. Repouso. Eita, repouso. Então a velocidade inicial dele vai ser 0. A gente tem que prestar atenção nisso. Então a velocidade dele aqui, ó, não foi 20, foi 0. Tá certo? Se aqui é 0, 100 menos 0, mas continua sendo 100. Então aqui, pessoal, 100. Tá certo? Quando a velocidade inicial é 0. Aí vai ficar 20A, que é igual a 100. A, que é igual a... Aqui é um A, tá? A, que é igual a 100 dividido por 20. Corto 0 com 0. Então A vai ficar igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, a questão 14, letra A de avião. Que a questão fala um avião, a resposta letra A de avião, tá certo? Bom, eu só quero chamar a atenção de vocês com relação a esse repouso aqui. Tá certo? Ele fala, um avião parte do repouso e depois de 20 segundos. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Como depois de 20 segundos, aqui o tempo é que é 20 segundos. Então fica A vezes 20 é 20, 100 menos 0 é 100. 100 dividido por 20 vai ficar 5 metros por segundo, tá certo? Essa foi a questão 14. A questão 15, vamos ver se a gente usa a mesma forma. Aqui, não é mais repouso. Não é mais repouso. Aqui, ó. Questão 15, acho que é a mesma forma. Ele diz assim, ó. Não, a questão 15, pessoal, foi nula. Vamos para 16. Questão 16. Que ele faz assim. Deixa eu colocar aqui. Questão 15, nula. Nula. Tá? A questão 15 ela está nula, tá certo? A questão 15 nós não vamos fazer por falta de dados. Na impressão da apostila, a questão 15 ela está faltando alguns dados, não é possível a gente resolver. Mas na questão 16 ela diz assim, ó, um veículo com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ou seja, nessa questão ele já me dá a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ele fala,
é acelerado com aceleração de 3 metros por segundo. Então aqui fica mais 3 metros por segundo. 3. A distância percorrida por esse avião, por esse veículo, aliás, sendo que a velocidade final dele é 40. A questão fala. Velocidade final 40. Deixa eu ler novamente. Um veículo com velocidade inicial de 20 é acelerado com aceleração de 3. A distância percorrida por esse veículo, quando a velocidade corresponde a 40 metros por segundo é de... Então, aqui eu tenho que achar um tempo. Aí vai ficar 40 menos 20, que é igual a 3t. 40 menos 20 é 20, que é igual a 3t. Ou seja, 3t que é igual a 20. 20 é igual a 3t, então 3t é igual a 20. Então t que é igual a 20 dividido por 3. T que é aproximadamente 6,5 segundos, pessoal. 6,5 segundos. Tá aí, ó. Bom, como que ele pediu? Ele pediu o quê? A distância percorrida. Se é a distância, a gente tem agora para essa segunda forma. S que é igual a SO mais V vezes T. Essa é a distância. Então, olha. Perceba o seguinte, se eu passar esse S para cá, vai ficar S menos SO, que é igual a V vezes T. S menos SO é o delta S, pessoal. É a distância que eu quero saber. Esse delta S que eu quero saber. Delta S que é igual a velocidade de 40 vezes o tempo de 6,5. 6,5 que eu encontrei ali, ó. Foi esse tempo que eu encontrei aqui, pessoal. 6,5. Então vai ter um delta S de 260 metros. 260 metros. Na apostila de vocês é a letra E. Que inclusive está aí na letra E, assim, ó. Letra E com 260 aí, metros. Tá certo? Corrija aí, porque aí me parece que tem 200 metros. Não, é 260 metros. Que é um outro errozinho de digitação da apostila. Tá bom? Bom, questão 17. Já estamos chegando aí no final dessa parte introdutória, dessa primeira parte. Questão 17 diz a seguinte, pessoal, olha, deixa eu só apagar aqui para pode ficar limpo, ficar melhor. Mas a questão 17, ela diz assim, partindo do repouso, preste atenção nessa questão, se parte do repouso, questão 17 aqui, a velocidade inicial é 0 e o espaço inicial é 0, metros por segundo aqui e aqui metros, se parte do repouso, tá certo? Um trem que percorre os trilhos da Lapa com aceleração constante e atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Então, velocidade final, 20 metros por segundo. Né? Em 25 segundos. Tempo final, tempo inicial também é 0, tá, pessoal? Tempo inicial é 0 segundos. Aqui é tudo início. Em tempo final de 25 segundos. Certo? A aceleração em metros por segundo então eu quero a aceleração disso aqui. A aceleração média, nós já vimos a fórmula, fica variação de velocidade pela variação de tempo. Aceleração média. A aceleração média, que é igual velocidade final, 20, menos velocidade inicial, 0. Tempo final, 25, menos tempo inicial, 0. Ou seja, a aceleração média, que é igual a 20 sobre 25. 20 sobre 25. Nessa divisão de 20 por 25, pessoal, vou ter uma aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão é 17, questão 17 aqui, resposta letra A. Tá certo? Resposta letra A. Questão 17 está aí. Parte do repouso, se pá, isso aqui tudo, pessoal, olha, é repouso, tá? Deixa eu até escrever assim, é repouso. Isso aqui, se o móvel parte do repouso, eu tenho tempo inicial, velocidade inicial e espaço inicial. E aqui já é desenrolada a questão, ó. 20 metros por segundo já é a velocidade final, tempo de 25 segundos depois do tempo inicial de 0 e a aceleração que eu quero na questão. Se eu quero aceleração, eu vou usar essa fórmula, aceleração média, variação de velocidade pela variação de tempo. Aceleração média, variação de velocidade 20 menos 0 sobre tempo. Tempo vai ser 25 menos 0. 20 por 25 dá 0,8 metros por segundo, tá bom? Essa foi a questão 17, tá certo? Vamos ver agora a questão 18. Na questão 18, que segue aí também com a mesma fórmula,
diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, questão 18, aqui, ó, questão 18. Diz assim, um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 25 metros por segundo em 5 segundos. A aceleração média desse carro. Então, na questão 18, eu quero que a aceleração média, ele parte do repouso, na questão 18, se parte do repouso, deixa eu até escrever aqui de novo, repouso, ó. Vou escrever novamente aqui, repouso, tá? Se ele parte do repouso, velocidade inicial vai ser 0, tempo inicial é 0, espaço inicial é 0, tá? Repouso ele nos dá isso aí. Então o carro parte do repouso e atinge a velocidade de 25 metros por segundo. Então aqui como vai ser ΔV sobre ΔT, então a aceleração média vai ser 25, que é a velocidade final, menos 0. Parte do repouso, velocidade final de 25, menos 0. E o tempo de 5 segundos, que é ΔT aqui, ó, vai ser tempo final, que é 5 menos 0. Ou seja, eu vou ter uma aceleração média de 25 dividido por 5, que vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa foi bem mais fácil, questão 18, alternativa, letra A, de avião, tá certo? Então, questão 18, letra A. Tá aí a questão 18. Eu vou fazer aqui do lado, para vocês copiarem aí, a questão 19, que diz o seguinte, um automóvel em trajetória retilínea, no mesmo sentido, varia sua velocidade de 6 para 18 metros por segundo em 3 segundos. Então, ó, a aceleração média diz que ele variou de 6 para 18. Então, a velocidade final vai ser 18 menos o 6. Se ele variou de 6 para 18, vai ser a velocidade inicial dele, que estava em 6, foi para 18. Aí fica 18 menos 6 em 3 segundos. Ou seja, estava em 0, foi para 3 segundos. Então fica ali, a aceleração média 18 menos 6 e 3 menos 0. A aceleração média vai ser 12 dividido por 3. Então a questão 19 vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Né? 4 metros por segundo ao quadrado. Que é a resposta da questão 19, no caso já a questão 19, letra B de bola. Vou até colocar aqui, 19, letra B de bola. Não, já passei aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, pessoal. Questão 19, letra B de bola. Tá certo? Está aí a resposta da questão 19. Questão 20. A questão 20 é uma questão teórica, mas que a gente vai precisar do quadro aqui para explicar a vocês um único fator, pessoal, da questão 20 aqui. Deixa eu tirar 19 aqui também, vou precisar daqui Ó, a questão 20 diz assim: o movimento de uma partícula se faz segundo a equação. Aí a questão 20, ele diz isso, olha, ele dá a equação S, lembra do sorvetão? Vou colocar aqui, ó, S que é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Tá aqui, ó. Certo? Eita, ficou acima dali. Deixa eu colocar mais embaixo aqui, pessoal. Vou colocar mais embaixo. Então vai ficar S que é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que aqui é mais ou menos, tá? Então, pessoal, olha, a equação do sorvetão é essa daí. A questão 20, ela traz essa fórmula, ó, S que é igual, aí coloca lá, 2t ao quadrado, 2t ao quadrado, menos 5t, mais 10, mais 10. Percebam que essa equação, ela está toda invertida. O espaço inicial, que não tem com quem multiplicar, ela está lá sozinho, ó, 10. A velocidade inicial é menos 5, que está aqui, ó, é a única que está certa. E a aceleração desse tempo ao quadrado está lá no final, ela vem no início. Então vamos organizá-la da seguinte maneira, vai ficar S que é igual a 10 menos 5t mais 2t ao quadrado, tá certo? Então aí agora a questão está em ordem, ó. O espaço inicial, a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então a aceleração aqui no caso é 4, foi dividido por 2, tá certo? Então aqui fica, pessoal, a questão 20, ele pergunta o movimento segundo isso aí. A alternativa correta é letra E, pessoal. Questão 20, letra E. Porque na letra E diz assim, a posição inicial da partícula, que é essa posição inicial aqui, o SO, daqui, ó, é de 10 metros.
É a única que é correta, tá certo? Então, questão 20, letra é de elefante aí, tá bom? Vou precisar do quadro. Questão 21. A questão 21, pessoal, diz o seguinte. Um ponto material, aqui ó, questão 21. Um ponto material tem movimento regido pela equação. Ele dá lá o volátil, V, que é igual 3 mais 2t. 3 mais 2t. No SI, tá? SI quer dizer Sistema Internacional de Unidades. A sua velocidade no instante 6 segundos é de... Ou seja, o que ele pede é saber a velocidade quando esse instante aqui, ó, esse daqui, ó, for 6 segundos. Então, nesse instante 6 segundos, quanto vai ser a velocidade? Então, a velocidade é igual a 3 mais 2 vezes 6, 12. Então, aqui eu vou ter uma velocidade de 15 metros por segundo. Me parece que a letra C, questão 21, letra C, 15 metros por segundo. Tá certo? Questão 22, vou até colocar aqui embaixo, para a gente ganhar tempo aqui. Questão 22, diz assim: a função horária da posição S de um móvel é dada por essa equação, pessoal. Ó, S que é igual a 20 mais 4t menos 3t ao quadrado. Pronto. Essa já me deu organizada. Espaço final, espaço inicial, velocidade vezes tempo, menos aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Aí ele fala, no sistema internacional, nesse mesmo sistema, a velocidade inicial do móvel é... Quem é a velocidade inicial aqui, pessoal? O 4. Então, letra 20, letra D, que é a velocidade inicial. Tá certo? Bom, para concluirmos essa primeira página, faltam 1, 2, 3 questões só. E aí, então, nós vamos concluir essa parte do movimento uniforme e entrar para a segunda parte, que é a de dinâmica. Vamos fazer essas últimas 3 questões e irmos para a dinâmica, que é a questão aqui, tá bom? Bom, questão 23. Questão 23. Questão 23 aqui. Diz assim: um ponto material movimenta-se com velocidade que varia de acordo com a equação. Aí ele coloca lá, ó, V, que é igual a 20 menos 4t. 20 menos 4t. Certo? No SI, que é Sistema Internacional de Unidades de Medidas, pessoal. Aí fala, sua velocidade no instante 3 segundos em metro segundo é de quanto? É só transformar, ó, 20 menos 4 vezes, ele quer no instante, tempo aqui de 3 segundos. Deixa eu só melhorar isso aqui. 3 segundos, tá? Então, pessoal, olha, fica velocidade que é igual a 20 menos 4 vezes 3, 12. Eu vou ter aqui uma velocidade de 8 metros por segundo, tá? 8 metros por segundo, a questão 23, letra E de elefante, de excepcional. Muito boa, tá? A questão 24, repetiu a 23 na lista de vocês. E vamos então para a questão 25. Eu vou até aproveitar e deixar aqui um tempinho mais para quem estiver copiando. Questão 25. Aqui, pessoal, questão 25 diz assim. A 24 só fez repetir, tá? Por isso nós não vamos fazê-la. Ela está idêntica a 23. A 25 diz, a função horária do espaço de um móvel, essa daqui, ó. Ele dá S, que é igual a 10 mais 5t mais t ao quadrado. Isso no SI, Sistema Internacional de Unidades. Diz assim, a velocidade desse móvel em metros por segundo no instante 2 segundos é... Pessoal, aqui está a fórmula do sorvetão. Para eu tirar vou ácido aqui de dentro, V que é igual a VO mais AT, ele quer saber a velocidade. Então vai ser velocidade final que é igual. Velocidade inicial de quanto, pessoal? De 5. Tá aqui, ó. 5 mais. A aceleração aqui foi quanto? Foi 2t. Ou seja, essa fórmula eu tiro de dentro dessa. Velocidade inicial é isso aqui, ó, que é VO vezes t. E aqui, ó, a aceleração está aqui, ó, a vezes t ao quadrado sobre 2. Ou seja, a aceleração era 2. Como foi cortado com 2 que tinha aqui, ficou 1. Por isso é que eu estou colocando esse 2 aqui. Então, a velocidade final vai ficar inicial, que é 5, mais 2 vezes t. Ele pede essa velocidade quando o tempo for de 2 segundos. Então, aqui vai ficar V que é igual a 5 mais 2 vezes 2. Então, V que é igual a 5 mais 4. Eu vou ter aí uma velocidade de 9 metros por segundo.
Nessa questão 25, a resposta é a letra B de bola, onde nós vamos encontrar na letra B 9 metros por segundo. 26 e última, eu vou precisar usar o quadro aqui, vou apagar, tá? Então 23, pessoal, essa daqui. 25 também. A 26 e última, que diz a seguinte, ó, questão 26 de movimento uniforme diz assim: a posição de um corpo varia de acordo com a equação horária. Aí ele me dá a equação, ó, S que é igual, também, estilo a 25. 21 menos 12t mais t ao quadrado. Mais t ao quadrado. 21 menos 12t mais t ao quadrado. Sendo o espaço medido em metros e tempo em segundos. A velocidade do corpo se anula no instante t em segundos igual a. Ou seja, ele quer saber quando é que a velocidade final vai ser zero. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta da questão. Para isso, eu preciso tirar de dentro de sorvetão a boate, como foi feito na aula anterior. Aí vai ficar V que é igual a VO 12 menos ou mais a aceleração de 2t. Para eu ter uma aceleração aqui que vou zerar a velocidade final, eu vou ter que ter uma aceleração que me dê, aliás, menos 12 aqui, que me dê zero. Então vai ficar 12 mais menos 12 mais duas vezes aqui só pode ser 6. Porque vai ficar V que é igual a menos 12, mais 12. Menos 12 com mais 12 eu vou zerar a velocidade final. 0 metros por segundo, que vai estar aí a resposta da questão 26 na letra B de bola, que onde apresenta a alternativa 6 como tempo de zerar. Tá certo, pessoal? Com essas 26 questões, nós concluímos a parte de movimento uniforme, daí, e movimento uniformemente variado, tá certo? Concluímos toda a questão de uniforme e uniformemente variado. Agora, a partir da próxima aula, da segunda aula, nós vamos ver dinâmica com as 3 leis de Newton.